Amém. Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler o Evangelho essa noite na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 9. Na verdade, os capítulos 8 e 9, se você trouxe a sua Bíblia, eu encorajo você a ficar com a Bíblia aberta. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu vou ler inicialmente no capítulo 9. Estamos conversando esses dias sobre generosidade, a nossa teologia da prosperidade. Estamos falando sobre dinheiro, riqueza, prosperidade, generosidade. E estamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Se você já encontrou, também um abraço, um beijo, uma boa noite a todos que nos acompanham ao vivo. Deus abençoe você onde você estiver. Eu convido você também a orar comigo mais uma vez. Deus, nosso Pai bendito, te damos graças pela Tua presença conosco, no meio de nós, sobre nós, pela Tua presença em nós, pelo Teu Espírito Santo. E reunidos sob a autoridade de Cristo Jesus, nosso Senhor, nós consagramos mais uma vez esse lugar, esse tempo, as nossas mentes e corações em sujeição e obediência ao Senhor. E pedimos-te, dá-nos a Tua palavra que é viva, e pelo Teu Espírito Santo guia-nos a Tua verdade. Pelo Teu Espírito Santo, guia-nos a Tua vontade que é sempre boa, perfeita e agradável. Pedimos-te assim, Pai, abre o nosso entendimento e aquece o nosso coração, pelo sopro do Teu Espírito. Pedimos-te assim para o nosso bem e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou em Coríntios 9, mas antes eu queria lembrar que essa conversa que estamos tendo sobre dinheiro, riqueza, prosperidade, ela é sempre uma conversa tensa, ela é uma conversa que a gente tem pisando em terreno minado. E principalmente porque ela é uma conversa também inserida no nosso, não apenas no nosso contexto social, mas também na nossa cultura e com esse espírito de época. E quando nós falamos sobre dinheiro, riqueza, nós ouvimos muitas vozes, nós ouvimos muitas convocatórias e nós ouvimos muitas propostas de como organizarmos a nossa vida nesse capítulo. Dinheiro, riqueza, prosperidade. De como nós lidarmos com as dificuldades do dia a dia, a luta pela sobrevivência. Essa ideia que nós trazemos de que temos que matar um leão por dia, essa luta pela sobrevivência que é extenuante, ela é angustiante. Essa preocupação com o dia de amanhã, o que vamos comer, o que vamos vestir, o que temos... se vamos ter condição de sobreviver com dignidade, né? Nesse contexto, nós ouvimos muitas recomendações, muitas propostas, muitas convocatórias e muitas sugestões de caminhos. Então, antes de ler a palavra de Deus, eu queria compartilhar com você essa proposta que me chega e faço questão de reagir a ela, porque ela não é a primeira vez que me chega. Ela reflete um espírito da nossa época, do nosso tempo, do nosso contexto social, da nossa realidade. E principalmente me espanta que ela tenha sido referendada, laicada, por nossos irmãos, por irmãos meus, cristãos. Eles deram um like e me mandaram. E quando eu recebi, eu falei, não acredito que eu estou recebendo isso, porque será que isso me chegou?
E isso fez um caminho dentro de mim. Eu queria compartilhar com você as palavras de um coach de carreira falando sobre dinheiro, sucesso, prosperidade, riqueza. Ele falou o seguinte: eu trabalhei até tarde da noite, acordei de madrugada e agora estou no aeroporto. E eu estou abrindo mão de coisas muito importantes para a minha vida para alcançar resultados, para buscar meus resultados, para correr atrás dos meus sonhos e correr atrás dos meus resultados. Porque o caminho do sucesso é um caminho de sacrifício. Estou citando aqui o coach, tá bom? Só para prestar atenção. Assim, o caminho do sucesso é um caminho de sacrifício, é um caminho difícil, é um caminho que te suga, que faz você abrir mão da sua vida pessoal. É um caminho que afasta você das pessoas que você ama. E é um caminho de tanto sacrifício que compromete a sua qualidade de vida. Essa busca por resultados e por sucesso é isso, mas você sabe que, estou citando o coach, as pessoas que fazem esse caminho de sacrifício, elas têm em comum que elas colhem resultados acima da média. Elas moram em lugares legais, elas comem em lugares legais, elas viajam para lugares legais. Elas alcançam o sucesso. É claro, você não precisa fazer esse caminho. Você pode escolher ficar onde você está. Mas se você quer mais do que o que você tem, se você quer realmente colher resultados acima da média, sacrifique-se. E se você não se sacrificar e não entrar por esse caminho, quando você olhar para mim desfrutando dos meus resultados, não venha dizer que foi sorte. Porque eu trabalhei muito e me sacrifiquei muito para chegar onde eu cheguei. Achei sensacional essa coisa do coach. Achei bacana isso. O problema disso é que veio do inferno, né? Esse é o diabo falando, é Lúcifer falando. Essa é a voz do inferno. Veja bem, eu entendo a necessidade da luta pela sobrevivência, a briga que é para colocar um pão em cima da mesa. Eu valorizo e entendo a necessidade de empreender, valorizo quem tem ambição na vida e quem quer mais. Já falei várias vezes que o pecado condenado na Escritura não é a ambição, é a ganância. Ambição é querer mais, ganância é querer apenas para si. Então valorizo isso, não tenho problema com isso. Mas a questão é que essa palavra, essa mentalidade de correr atrás do sucesso, conquistar resultados acima da média, e definir sucesso como resultados acima da média, e sucesso como comer num lugar legal, morar num lugar legal, e viajar para um lugar legal, tendo sacrificado a vida pessoal, se afastado das pessoas que você ama, comprometido a sua qualidade de vida, aí eu te pergunto, você vai jantar num lugar legal com quem? Você vai viajar para um lugar legal com quem? Fora, desculpa eu falar assim, a estupidez de acreditar que a gente fica rico trabalhando. Isso é uma estupidez. Ninguém fica rico trabalhando. Eu vou repetir. Você falou assim, como é, pastor? Ninguém fica rico trabalhando. Riqueza, ficar rico, não é uma questão assim, se você pegar uma pessoa rica, pensa uma pessoa rica que você conhece, muito rica, e você perguntar para ela assim, por que você ficou rico?
E se ele falar assim para você, se essa pessoa, esse homem, essa mulher falar, porque eu trabalhei, você diz, não foi, porque eu também trabalho e não fiquei. Tem que ter uma outra explicação além de trabalhar. Sim, trabalho é imprescindível. Trabalho é uma variável imprescindível do processo de ficar rico. Na Bíblia Sagrada, se você ficou rico de outro jeito, que não incluiu trabalho, você roubou, você usurpou, aí está no pecado, esquece. Mas então, mas o trabalho não é a única explicação. Ficar rico, a riqueza, tem outras variáveis. Porque o nosso país está cheio de gente que trabalha de sol a sol, trabalha inclusive mais do que eu e mais do que você, e é mais pobre do que eu e do que você. Inclusive a gente diz o seguinte, eu estou trabalhando tanto que não tenho tempo de ganhar dinheiro. Aí, está trabalhando muito? Não estou nem tendo tempo de ganhar dinheiro. Porque riqueza tem outras variáveis, tem talento, tem oportunidade, tem berço, tem momento certo, na hora certa, tem herança, tem a bênção de Deus específica, uma vocação, tem macumba, tem um monte de variável. Trabalho não é, porque se fosse só trabalhar, tipo o cara que diz assim, ó, você quer colher resultados extraordinários? Levante de madrugada, dê o seu corre, trabalhe, sacrifique sua vida pessoal, sacrifique a sua família, vá atrás do seu sonho, dedique-se, que você vai colher resultados acima da média. Se isso fosse verdade, nós não teríamos 98% da população do Brasil na pobreza. Porque se tem uma coisa que o brasileiro faz é trabalhar. Levanta cedo e trabalha, 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 trabalha. A gente tem que pensar de outra maneira. E tem um outro caminho, tem uma outra mentalidade, tem uma outra ideia, tem uma outra proposta de vida, quando falar sobre dinheiro, riqueza, prosperidade, tem um outro caminho. E é esse outro caminho que eu queria falar para você hoje à noite, baseado aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8 e também no capítulo 9. Então vamos lá. E eu começo a ler o versículo de número 9, ou de número 6 do capítulo 9. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um contribua conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, segundo aos Coríntios 9:9, distribuiu, deu os seus bens aos pobres, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá, e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Ora, veja que o título desse sermão poderia ser Conselhos do coach apóstolo Paulo sobre como ficar rico. Como ser um sucesso. Porque aqui, olha que interessante, ele diz assim, Deus é poderoso para que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, capítulo 9, versículo 8, em todo o tempo, tendo tudo
que é necessário. Isso aqui é linguagem de abundância. Depois ele vai no capítulo 9, o versículo de número 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Eu poderia fazer aqui uma mensagem sobre riqueza integral, plena, completa. Eu vou dar para você hoje à noite os segredos da riqueza integral. Poderia. Para que possam ser generosos. Ser enriquecido em tudo, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Distribuir os bens aos pobres e fazer justiça que resulte em gratidão a Deus. Esse aqui não é um texto da Bíblia Sagrada a respeito de como ficar rico e ser um sucesso. É um texto sobre generosidade, prática da justiça e glória para o nome de Deus. Porque aqui não é um contexto de riqueza. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo assim para nós, são promessas de Deus. E eu me aproprio delas, são promessas de Deus. Quando eu penso assim, a respeito do meu futuro, da minha velhice, da minha aposentadoria, se eu vou ter dinheiro quando eu ficar velho, se eu vou ter condição de sobrevivência, quando eu penso no meu futuro, eu falo, Senhor, o que vai ser da minha vida? Aí eu leio, meu filho, não se preocupe, Deus é poderoso para acrescentar toda a graça, para enriquecer você em tudo, para dar a você, em todo tempo, tudo que é necessário, para que você seja generoso, não se preocupe. Isso é promessa de Deus para a minha vida que eu me aproprio. Mas ela não está no contexto do apóstolo Paulo dizendo, dá o seu corre, trabalhe, levante de madrugada. Aliás, o salmista se remexeria no túmulo nessa hora. O salmista que disse, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E é inútil ir dormir tarde e acordar de madrugada. Porque Deus supre e sustenta e alimenta os seus amados enquanto eles dormem. É o Salmo 127. Então, dá o seu corre. Busque seus sonhos, vá atrás de resultados acima da média. Não é isso que a Bíblia recomenda. O caminho da Bíblia Sagrada para essa vida descansada na abundância de Deus, porque nós não estamos falando aqui de riqueza, nós estamos falando da abundância de Deus. Veja quantas vezes a palavra tudo, toda apareceu aqui. Toda a graça, todo o tempo, tudo que é necessário, toda a riqueza, todas as formas. A abundância de Deus, essa vida aqui na abundância de Deus, ela funciona com outro segredo. Ela funciona com outra lógica, e não é a lógica da riqueza. Sabe por quê? Porque esse pessoal aqui é pobre. Esse pessoal aqui, todo ele é pobre, muito pobre. E isso aqui é um texto de coleta de uma oferta para os cristãos de Jerusalém, que estão lá, no momento de escassez, de dificuldade, de fome, de tribulação. Eles estão aqui, nesse momento. E aí, o Paulo escreve para a igreja de Corinto e diz, olha, sejam generosos com os irmãos que estão lá. E ele diz, todas as igrejas da região da Macedônia estão sendo generosas. Veja aí o capítulo 8. Agora, irmãos, versículo 1. Quero que vocês todos tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, as igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, em extrema pobreza, transbordou em generosidade e em alegria.
Está na sua Bíblia aí. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Ele não está conversando com gente rica, não está falando para esse auditório aqui. Ele está falando para a gente na extrema pobreza, na mais profunda tribulação. Essa gente na extrema pobreza, não está falando de riqueza, participa da abundância de Deus. Porque a abundância de Deus raciocina ou vive e se sustenta na lógica da comunhão, da partilha, da generosidade. A riqueza e a pobreza, elas funcionam na lógica da competição, da hostilidade, do matar um leão por dia, ou no ditado mais cruel que a gente tem, que é: vamos almoçá-los antes que eles nos jantem. E aí eu fico vendo, interessante, um coach de carreira, dizendo assim: olha, e provavelmente ele está onde nós estamos, vamos nivelar por baixo, nós aqui somos 5% da população do Brasil. Nós temos uma condição de vida melhor do que 95% da população do Brasil, e eu estou sendo, assim, bem consciencioso, porque nós devemos ser parte, assim, de 2%. E aí nós estamos conversando sobre mobilidade social aqui na casa dos 5%. Subi aqui. A palavra de Deus inteira é sobre como viver com os 95%. Não é como ter resultados acima da média aqui na turma dos 5%. É como nós, que conhecemos a Jesus e participamos da abundância de Deus, vamos olhar para o mundo dos 95%. E vamos, porque descansamos na abundância de Deus, e a nossa vida é a vida da generosidade, da compaixão, da solidariedade, da partilha. Como é que nós somos, então, responsáveis pelos 95%? Pelos irmãos que estão em Jerusalém passando tribulação, fome, dificuldade. E aí vem o apóstolo Paulo e diz assim: olha como vivem os cristãos, olha como vivem as pessoas que tiveram essa experiência da abundância de Deus. A primeira coisa que ele fala dessas pessoas, que caracteriza essas pessoas, está aí no que eu quero sublinhar para você, está aí no versículo 5 do capítulo 8. Elas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Primeiramente se entregaram ao Senhor. Eu agradeço a Deus que quando eu tinha meus 17, 18 anos de idade, eu li um pequenino livro chamado O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz, um teólogo, um pensador, um pastor argentino. E Juan Carlos Ortiz, quando foi explicar aquela parábola de Jesus, da pérola de grande valor, que Jesus conta essa parábola da pérola de grande valor, do homem que era um negociante de pérolas, e ele encontrou uma pérola que ele ficou fascinado por aquela pérola, e ele deu tudo o que ele tinha para ter aquela pérola, que era o reino de Deus. Jesus conta essa parábola. Então, o Juan Carlos Ortiz, ele diz o seguinte, que a experiência com Deus é mais ou menos assim, que você, daquele homem que viu uma pérola e ele ficou fascinado, ele viu na vitrine da loja aquela pérola, ele ficou encantado, ele ficou maravilhado, ele ficou obcecado, ele só pensava naquilo, sonhava com aquela pérola, e ele voltou lá no dia seguinte. Mas ele não teve coragem de entrar na loja. Não sei se você já teve essa experiência de passar por uma loja, que você só de ver a vitrine, você não tem nem coragem de entrar. Ele não teve coragem de entrar. E ele voltou e foi para casa, mas ele continuou sonhando com a pérola, pensando na pérola. Aí no dia seguinte ele voltou lá e ficou olhando, aí entrou. Mas quando aquela senhora chique, elegante, veio falar com ele, e ele já correu, foi embora, porque essa loja não é para mim, isso aqui não é para o meu bolso, eu só estou aqui de curioso. Mas ele não conseguia parar de pensar na pérola, ele voltou lá. E voltou lá, e a mulher se aproximou dele novamente, e ele ficou encantado, olhando por aquela pérola, fascinado, obcecado, e ele falou assim: quanto custa? Só de curiosidade, porque não é para o meu bolso, não é para o meu bico. Quanto custa? E a mulher disse assim: custa aquilo que o senhor pode comprar, o senhor pode pagar.
Ah, imagina, a senhora está de brincadeira. Eu falei, não, custa aquilo que o senhor pode pagar. Aliás, o valor dessa pérola é acessível a todas as pessoas. Não, a senhora está de brincadeira. Quanto custa essa pérola? Ela disse assim, essa pérola custa tudo que o senhor tem. Tudo é muito. Ele foi para casa. E quando ele voltou no dia seguinte, porque ele naquela noite sonhou de novo com a pérola bendita, ele entrou na loja de novo e ele disse, eu vou levar. Custa tudo, eu vou levar. A mulher pegou um bloquinho, uma caneta bonita e começou a anotar. Quanto o senhor tem no bolso? Puxou a carteira. Diz aí, quanto ele tinha no bolso? Pô, R$10? Não. Ele falou, eu tenho R$210. 210. Serve. Bastante. 210. Tem conta em banco? Tenho, sim. Saldo? Mas vai rapar minha conta? Já tem pouco, a senhora ainda vai rapar, dá a conta. Dinheirinho aplicado? Poupança? Dólar guardado? Tem alguma coisa? Não tenho não, senhora. Tenho só meu barraco. Barraco? Tem barraco. Barraco. Mas onde eu vou colocar meus meninos? Ah, tem menino também? Quantos? Tenho três crianças. 200 e poucos reais, saldo da conta bancária, seu barraco, 3 crianças, mas vai ficar só eu e a minha senhora. Ah, tem também mulher. A mulher. A senhora só vai me deixar com a roupa do corpo. Roupa do corpo. Roupa do corpo. Aí fica só eu. Eu, também eu. Eu. É tudo, senhor, é tudo. E Juan Carlos Ortiz, eu estou contando o que eu li com os meus 17 anos. Juan Carlos Ortiz, ele disse assim, que Deus faz isso conosco. Quando a gente se encontra com Jesus e Jesus se torna tudo, a gente dá tudo para Ele, inclusive a gente. Como disse aqui o apóstolo Paulo a respeito dos nossos irmãos em Corinto, que a si mesmos se deram primeiramente, ou primeiramente a si mesmos se deram. Quando a gente encontra com Jesus, a gente se dá para Ele. E dá tudo. Ele anota tudo. E aí depois ele pega aquela lista do nosso tudo. E ele vira para nós, ele diz assim, é de René? Eu digo, sim senhor. Ele diz, olha, isso aqui tudo é meu, você está certo? Eu digo, sim senhor. Ele diz, então faz uma coisa, um favor para mim. De volta. Fica com você e cuida para mim. Fica com você e cuida para mim, mas lembra que é meu. Porque quem se encontra com Jesus e a Ele se dá, entrega-se a si e consigo, na entrega de si, vai tudo mais. E aí a gente perde a noção de posse. Não é mais meu, eu não tenho mais o meu, é do Senhor. Está sob minha guarda, sob meus cuidados, sob minha administração. Antigamente, quando eu era pequenininho, que eu frequentava a escola dominical na Igreja Batista, tinha a aula de mordomia. Eu sou um mordomo, eu sou o administrador, eu sou o dispenseiro das riquezas de Deus que estão sob minha guarda. Então eles a si mesmos se deram primeiro a Deus. E por isso perderam essa consciência de que isso aqui é meu. Eles não estão mais no reino do meu e do eu, do para mim, dos meus bens. Não é mais isso. E agora eles mudaram, eles foram para esse mundo da abundância de Deus. E eles descansam no cuidado de Deus. E eles entendem, eles aprendem que porque eles saíram do reino do eu e do meu e do para mim, eles viraram uma outra chave.
E eles passam agora a viver não em busca de conquistas, não em busca de resultados acima da média como fator determinante da sua correria do dia a dia, não em querer mais para si mesmos como aquilo que orienta a sua noite de sono ou a sua noite mal dormida. Eles agora vivem com a alegria de doar, de dar, porque é isso que diz aqui a palavra de Deus no capítulo 8, quando Paulo diz assim: olha, eu quero que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. E que aqueles irmãos, eles por vontade própria, o versículo de número 4, suplicaram insistentemente o privilégio de participar. O privilégio de participar da assistência aos santos. O drive é outro, a cabeça é outra. Não é quanto mais eu posso ter. Não é será que terei amanhã. É, Senhor, quanto tens comigo? E como é que eu faço com tudo que o Senhor me deu para abençoar os 95%? Como é que eu faço com tudo que o Senhor me deu para repartir toda a riqueza que o Senhor me deu? É gente que, porque descansa na bênção de Deus e na abundância de Deus, ouve lá no fundo da alma o que Jesus disse, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Nós sabemos isso com as pessoas que nós amamos. Nós sabemos que a alegria que temos em presentear alguém que nós amamos e que queremos bem, às vezes é inclusive maior do que a alegria de quem recebe o presente. Quando nós presenteamos alguém que nós amamos, nós temos tanta alegria em fazer isso, que a pessoa que recebe o presente, às vezes, nem tem tanta alegria em receber. Quando a gente tem... Jesus ensinou isso. Mais bem-aventurada, vocês são mais felizes quando dão do que quando recebem. E quando a gente vai dormir à noite, a gente não vai dormir pensando em como ter mais, a gente vai dormir pensando, será que a gente deu tudo o que podia? Será que nós estamos fazendo tudo o que podemos? Será? Isso é muito angustiante. Eu não sei se é para você, mas para mim é desesperador. Estar numa condição de privilégio na minha sociedade, estar numa igreja rica na cidade de São Paulo, que é mais rica, e aí tem um desmoronamento com incêndio, com desabamento, e tem criança agora na calçada. Eu fui lá sexta-feira. E eu vi as crianças num papelão e ratazanas passando do lado das crianças. No Largo do Paissandu. A 15 minutos, 10 minutos de carro daqui, de onde a Ibabe fica. Eu fico pensando no déficit habitacional dessa cidade, desse país, essa maldição que existe na manipulação político-ideológica dessa precariedade, dessa pobreza dessa população, na iniquidade de criminosos se aproveitarem de uma população pobre, miserável, e abusarem da miséria e da pobreza, e se organizarem de maneira criminosa para lucrar em cima da pobreza e da miséria. E eu não estou aqui falando sobre generosidade e ouvindo um coach me dizer que eu tenho que levantar de madrugada para correr atrás dos meus sonhos para poder comer num lugar legal e morar num apartamento legal. Faça-me o favor, isso vem do inferno. Ele está dizendo: Ed, pense em você, pense nos seus sonhos, pense em quanto mais você pode ter, pense em quanto mais você pode conquistar, pense em você, pense nos seus resultados, pense em você. E o Evangelho está dizendo para mim: não, pense nos outros, pense neles, e lembre-se que você já se deu a Deus, e que tudo que você tem é de Deus, e que Deus cuida de você, você vive descansado na abundância de Deus, e você não vive mais naquele mundo, lá quem
reina é Mamon, aqui é o reino de Deus. E no reino de Deus a gente descansa nele, porque ele falou para a gente isso. E veja que interessante. A escassez aqui, essa miséria toda, essa pobreza toda, essa desgraça toda, esse inferno todo aqui, não tem nada a ver com Deus. Porque é isso que Jesus ensina para a gente. Ele diz assim, olha, se Deus cuida de flores e passarinhos, Ele não vai cuidar de vocês? Ele vai. Então, se vocês estão com dificuldade, com fome, com tribulação, estão na miséria, estão aí com seus filhos na calçada, não é falta de Deus. É porque vocês construíram uma sociedade com a lógica de correr atrás de resultados acima da média, em que cada um corre atrás do seu próprio sonho, e ninguém raciocina na abundância de Deus para construir um mundo de solidariedade, justiça e generosidade. Esses irmãos aqui de Corinto, eles tiveram essa experiência. E disseram, olha, eu já sou de Deus, eu descanso em Deus. Agora a minha preocupação é com esse pessoal. A minha preocupação é com eles. E esse pessoal falou assim, Paulo, olhe, insistentemente, eles disseram assim, olha, me deixe participar me dá o privilégio de ajudar, me dá o privilégio de contribuir, me dá o privilégio de ser generoso, me dá esse privilégio. E eles fizeram isso de maneira espontânea e voluntária. Voluntária, porque disse aqui no versículo de número 3, por iniciativa própria. E é isso que o apóstolo Paulo ensina no capítulo 9, o versículo 7. Cada um contribua conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. E aí, então, o apóstolo Paulo vai falar de um homem chamado Tito. Tito é um amigão dele, é um parceiro de missão, e é Tito quem o Paulo, apóstolo, manda para Corinto para recolher a oferta para levar para Jerusalém. Então, olha o que o Paulo fala a respeito de Tito, no capítulo 8, versículo 16. Agradeço a Deus ter Ele, Deus, posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Paulo, você está preocupado onde você vai dormir essa noite? Você está preocupado com o seu futuro? Não. Eu estou preocupado com eles, de Jerusalém. Eu estou na abundância de Deus, meu amigo. Para mim nada falta. Eu estou suprido por toda a graça e tudo. Eu já aprendi a viver com muito, com pouco. Eu estou na abundância de Deus. Eu estou preocupado com eles. E Deus colocou isso no meu coração. E eu agradeço a Deus que colocou a mesma coisa no coração do Tito. E olha, capítulo 8, versículo 16. Colocou no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo por iniciativa própria. Ora, como é interessante, as igrejas da Macedônia, por iniciativa própria, estão ajudando. E com muita alegria, apesar da pobreza e da tribulação. Tito, por iniciativa própria e com muito entusiasmo, está ajudando. Mas o Paulo diz uma coisa interessante, que Tito, por iniciativa própria, atendeu o pedido dele, Paulo. E Deus colocou no coração de Tito o mesmo cuidado para com os irmãos. Ora, Tito está agindo por iniciativa própria ou porque Deus colocou no coração dele a vontade de agir? Tito está agindo por iniciativa própria ou porque o apóstolo Paulo pediu para ele agir? Sabe que quando a gente está na abundância de Deus e vive mergulhado em Deus e a gente está na comunhão do Senhor, a gente já não sabe mais quando é o nosso coração e é o coração de Deus. Talvez seja isso que o salmista ensina para a gente. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Quem se deleita em Deus, quem descansa em Deus, tem um coração que bate no mesmo compasso do coração de Deus, e Deus tem prazer em cuidar,
Ele prometeu cuidar. Agora, o que é mais extraordinário é que isso que está no coração da igreja da Macedônia, da igreja de Corinto, de Paulo e de Tito, não veio daí, tem origem. E a origem é o capítulo 8, versículo 9. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Paulo, com quem você aprendeu esse negócio de não pensar em si mesmo, pensar nos outros? Com quem você aprendeu a cultura da generosidade? Com quem você aprendeu a cultura da partilha, da solidariedade? Falei, aprendi com Jesus. Bom, e Jesus aprendeu com o pai dele. Porque Jesus diz assim, a minha vida, ninguém tira de mim, eu de mim mesmo dou. De livre vontade. É espontâneo o ato de Jesus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ora, Jesus morreu porque Deus deu Jesus para morrer ou porque Ele, Jesus, quis morrer? Eu e o Pai somos um. O que está no coração do meu Pai está no meu, e o que está no meu está no coração do meu Pai. E o meu Pai, e eu, e o Espírito, atendemos pelo nome de amor. E amar é desejar o bem do amado, independentemente do que vai custar a quem ama. Por isso que a Bíblia não diz que Deus amou o mundo de tal maneira que tomou o mundo para si. Não, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Jesus, sendo em forma de Deus, não se apegou, mas se esvaziou. Sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. A igreja da Macedônia entendeu. E apesar de toda dificuldade, mergulhou nessa abundância de Deus e nesse mundo de generosidade, de partilha e de comunhão, onde a mesa é de todos e ninguém falta. Por isso eu oro a Deus que você tenha boas noites de sono a respeito do seu futuro, ouvindo Jesus Cristo e ouvindo o Evangelho. Quando você pensar a respeito do mês que vem, se você estiver pensando em termos de se você vai ter as suas posses, as suas posses, você está no mundo da riqueza e da pobreza. Mas se você pensar na abundância de Deus, de que o Senhor há de suprir. Hoje pela manhã eu conversei com um casal e eu falei, tudo bem? Eles disseram, os dois desempregados, pastor, mas supridos pela graça do Senhor. Falei, amém. Eu oro a Deus que você tenha o descanso de quem vive na abundância do Senhor. Eu oro a Deus que você consiga discernir das vozes que estão por aí, qual é a voz de Jesus para a sua vida. Quando alguém sussurrar no seu ouvido, dá o seu corre, corra atrás do seu sonho, você diz, para trás de mim, Satanás. Esse mundo de dar o seu corre, corra atrás do seu sonho, corra atrás dos seus resultados acima da média, sacrificando a sua vida pessoal, a sua qualidade de vida e se afastando das pessoas que você ama. Meu Deus! Você fala, vai de retro, Satanás. Eu lembro de um executivo da nossa igreja que me disse assim, pastor, sabe como eu fiz carreira? Eu digo, não, me diga. Falou, o primeiro chefe que eu tive disse para mim, um homem de sucesso não vive com a família,
vive para a família. Foi assim que eu me tornei um homem de sucesso. Eu não vivi com a minha família. Eu vivi para a minha família. Nunca faltou nada na minha casa. Não, só faltou você, porque você não estava lá. Então faltou tudo que tinha que ter. Quando você ouvir esse tipo de coisa, diga assim, isso é do diabo. Eu vivo num outro mundo. Eu vivo no mundo da abundância de Deus. No meu mundo, eu tenho valores. No meu mundo, eu tenho convicções. No meu mundo, eu tenho quem cuida de mim. E no meu mundo, eu não corro atrás do que é meu, sacrificando o que eu não posso sacrificar. No meu mundo, eu experimento a abundância de Deus e me dedico a cuidar dos meus irmãos. No meu mundo não existe busca de sucesso. No meu mundo existe vida generosa. A generosidade é a nossa teologia da prosperidade. Eu faço questão de terminar lendo para você essa promessa do Senhor para a sua vida. Aquele que supre a semente e que semeia o pão ao que come, também lhe suprirá. Também lhe suprirá. E multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Se fosse uma igreja outra, diria assim, recebo. Pode receber, meu irmão. Olha, aquele que supre a semente. Aquele que supre a semente, o que semeia ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá. E multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês, nós, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em todas as situações, para que a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Não foi isso que Jesus disse para nós? Assim brilhe diante dos homens a sua luz, para que os homens vejam a sua generosidade e glorifiquem o Pai que está no céu. Então é isso. Eu oro a Deus que você se aproprie dessa promessa da palavra, que você descanse na abundância do Senhor, seja enriquecido em tudo para uma vida de generosidade abundante. E convido você à mesa do Senhor Jesus, que sendo rico, se fez pobre, para participarmos da sua riqueza. Então, bem-vindo. Bem-vindo à abundância do Senhor que está no corpo de Cristo partido por nós, no sangue de Cristo derramado por nós. Amém.